Então, Carla, por favor, traga para nós um pouquinho da tua luz, que você tem muita. Seja bem-vinda. Ah, bonitinho. Querido. Obrigada, Cê. Estou me sentindo visita aqui hoje. Nem parece que eu sou de casa. Queridos, deixa eu puxar um pouquinho mais essa mesa. Bom? Com alegria, hoje, vim bater um papinho com vocês, sem a pretensão de trazer conhecimentos novos, mas sim de refletirmos sobre os conhecimentos já adquiridos, porque ter conhecimento não é garantia de ter ação, como Jesus nos ensinou. Então a gente precisa repetir, refletir, pensar em cima, vibrar e colocar bastante entonação naquilo que a gente já conhece. Porque é este o modelo da prática. Repetindo é que vai ficando para nós um modelo possível de ação. Hoje eu trago um assunto que chama regra áurea. Regra de ouro. Há 2000 anos, aquela situação social do tempo de Jesus, o pessoal já amava. O pessoal já sabia a importância do amor. Porque eles já tinham tido profetas, já tinham tido várias filosofias que os induzisse a isso. Mas o modelo de amor deles era assim: a gente ama enquanto a pessoa é forte, saudável, bonita e nos é útil. Quando a pessoa adoece e não tem mais serventia ou é um risco, ela é eliminada. Então a gente vê vários casos nos romances do Emmanuel. Tem um caso no livro Paulo e Estevão, o Gamaliel era o mestre do apóstolo Paulo, mas enquanto era Saulo, né? Porque depois ele se converteu e passou a chamar Paulo, né? Então, quando ele era Saulo, o mestre dele chamava Gamaliel. Então, era gente grande lá de Jerusalém, gente poderosa, gente rica. E o Gamaliel, ele era muito simpatizante do espiritismo, do cristianismo. Espiritismo naquela época não era nem fumaça ainda. Do cristianismo. Então ele era muito amigo do Simão Pedro, visitava sempre ali a casa do caminho, né, que era onde os apóstolos acolhiam os doentes. E aí o Gamaliel, numa dessas visitas, estava passando por entre as camas, né, por entre os doentes, bastante impressionado com tamanha dedicação que aqueles apóstolos tinham, quando ele viu um amigo dele, o Salústio. Aí ele olhou assim e falou: Salústio, é você? Aí ele falou: sou eu. E você, meu amigo? Aí ele falou assim: eu estou bem, mas e você que está nessa situação? Aí os dois travaram uma conversinha ali, e o Salústio falou assim: eu contraí lepra. E toda aquela beleza familiar que sempre me rodeou, acabou.
Meus filhos tiraram tudo do meu nome, tiraram todos os meus bens, me pegaram e me colocaram no Vale dos Leprosos. E eu não aguentando aquela situação, acostumado, cercado de familiares, cercado de carinho, cercado de mordomias, não aguentei aquilo, não aguentei. Saí de lá, fui andando até que me encontraram, esse pessoal do caminho me encontrou e aqui estou eu, excluído, desenganado, rejeitado e doente. Os filhos o amavam. Os filhos o amavam. Mas enquanto ele era útil. No livro 50 anos depois, também do Emmanuel, faz parte de um dos 5 romances do Emmanuel. O Emmanuel nos conta que a Célia, que é o personagem principal desse livro, teve uma trama ali de uma situação, apareceu um nenê no quarto dela, e ela não quis rejeitar o nenê, foi cuidar do nenê, ficou tida como mãe solteira, a família colocou ela para fora de casa. Você é mãe solteira? Para a rua. Você e o nenê. Então, o vínculo amoroso. E os romanos? Os romanos aprenderam com os gregos que nasceu o nenê e é doente, é aleijado, tem alguma legião, tem algum problema. Iam lá e afogavam no rio, recém-nascido. Aí vem o Emmanuel, neste livrinho, Caminho, Verdade e Vida. E no capítulo 41, que chama A Regra Áurea. Tem um comentário de Jesus e depois o Emmanuel comentando. E Jesus fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Sempre teve profeta e pessoas que trouxeram as leis da ética, da moral, da elevação. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Então, era trazido a lei do amor, a regra áurea, a regra de ouro, a lei do amor, regra máxima. Mas, em qual exemplo de amor? Ficava dependendo de quem trazia. Poderia ser maior ou menor a exemplificação. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como queríeis que vos fizessem. Declaravam os chineses: o que não desejai para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios deixar passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Olha a conotação de espiritualização presente no momento social da época. Mas ainda com toda essa conotação,
eles apedrejavam em praça pública sem dó. Eles matavam crianças e cegavam escravos, sem dó. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e a exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, Jesus, quando veio, Jesus não foi um teórico, gente. A gente faz uma ideia, né, lendo o código do Evangelho, lendo Bíblia, lendo os livros espíritas. A gente faz uma ideia de Jesus teórico. Jesus que explica. E a gente precisa vencer essa ideia. A gente precisa derrubar essa ideia e pensar em Jesus como aquele amigo que está aqui. E que você vai abraçar nas piores dificuldades da sua vida. Jesus não está lá, Ele está aqui. E Ele não vai te dar conselho, Ele vai te dar colo. Ele vai te dar um aconchego. Então, quando Jesus veio trazer o código divino dele, ele não deixou nada escrito. Ele só conversava. Conversava com as pessoas e demonstrava. Era aquele envolvimento, aquele magnetismo dele, né? Aquela força vibratória dele já comunicava muito. E aí ele envolvia, ele olhava com um olhar brando, olhava sem recriminação. Então, Jesus ensinou conversando e não pregando de cima para baixo. Conversando e demonstrando. Na última ceia, quando ele está ali despedindo dos discípulos, porque já ia ser preso, crucificado, né? Ele fala assim para os discípulos: um novo mandamento vos dou. Novo? Qual que é o novo? O de que vos ameis. Mas isso é novo? A regra áurea já existia. O de que vos ameis, como eu vos tenho amado. Esse é o novo. Porque o modelo que vocês vêm amando até agora não está adequado. Esse amor egoísta não é o amor que te liberta. Não é o amor que te eleva em paz e felicidade. Então, um novo mandamento. O de que vos ameis. Agora, neste modelo aqui. Neste modelo que eu vos deixo. E deixou por escrito? Ele deixou gravado nos corações. Ele deixou gravado como um modelo a ser seguido. Um modelo a ser seguido não é um modelo de perfeição. Porque a gente tem se deparado com pessoas que falam assim: ai, eu até que tento, mas eu não consigo. Já ouviu isso, Lúcia? Acha, você nem fala.
eu até queria, mas é muito para mim. É muito por quê? Por que é muito? Se é um modelo que Jesus nos trouxe, naquele momento onde o amor já existia, nos é possível agora. E nós não estamos amando como deveríamos. Como pior, nós não estamos amando dentro da capacidade que poderíamos. Isso é que é pior. Porque quando alguém fala assim, você pode muito mais do que você pode, parece um chavão filosófico. Ah, está querendo elevar minha autoestima. Não é. Elevar sua autoestima é isso daqui, olha, perto da grandeza que você pode encontrar ao se deparar com o seu potencial de doação. E é isso que nós vamos falar essa noite. Este é o nosso assunto. Este é o nosso tema. O novo mandamento de Jesus. O modelo que Jesus nos deixou. Aí Emmanuel comenta, e o capítulo, este 179, chama O Novo Mandamento. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Então assim, a gente lê no en passant, assim, um novo mandamento vos dou, de que vos ameis como eu vos tenho amado. Já sei! Isso já vem sendo falado, não é novidade. Então tá, então você está fazendo? Dentro do modelo proposto pelo nosso guia espiritual? Então, eu não estou porque eu não consigo. Mas Jesus não nos proporia um modelo do qual a gente não conseguisse. Jesus não falaria faça se a gente não desse conta. Seria desamor isso. Seria injusto. Seria humilhante. Então, se ele nos falou, é porque nós podemos. Então, se nós podemos, nós vamos fazer uma leitura agora apurada, profunda, e não deixar passar este detalhe. Nós, intelectualmente, podemos ainda estar vivendo lá na regra áurea. Lá na regra áurea. A gente ama enquanto nos convém. A gente gosta, a gente ama aqueles que são agradáveis para nós. Coloca um chato no grupo. É excluído. É excluído. Então, cadê o modelo de amor? O amor sem condição. O amor sem preconceito. O amor sem troca. Difícil, né? Vamos seguir com Emmanuel. Entretanto, é preciso salientar a diferença. O ama o teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. O primeiro, Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando o novo mandamento da comunidade cristã. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco.
Vamos pensar nessas três? É facinho de fazer isso. Nessas 3 ações que a gente já tem mesmo. Mas vamos pensar? Solidariedade entre familiares, entre amigos, entre colegas de trabalho. São os principais. Solidariedade com quem a gente convive. Solidariedade é um ato de bondade. Está na moda falar de solidariedade, mas a solidariedade que Jesus nos trouxe é aquela solidariedade do negue-se a si mesmo. É bom para você, mas é ruim para ele? Então renuncia. Renuncia. Olha como isso é difícil. Em casa, com os que a gente mais ama, já é difícil. É extremamente difícil. Dentro de casa. Porque se a minha filha quer uma coisa e eu quero outra, eu sou a mãe. Eu sou mais forte. Eu mando, ela obedece, não é assim? Então, eu imponho sobre ela o que eu quero. Será que eu estou ponderando com capacidade de entrega, com desejo de renunciar ao que eu quero, que pode ser menos importante em determinados contextos do que o que ela quer naquele momento? Esse exemplo não é muito bom não, porque hoje os filhos mandam muito nos pais. Esse exemplo está meio desatualizado, né? Hoje a gente tem que falar para os pais assim, olha, renuncia menos. Porque a criança precisa sentir alguns limites. Porque as crianças mandam e desmandam. As crianças estão muito espertas, então elas comandam a vida dos pais, não é assim? Mas é só para a gente colocar a nossa posição de entrega diante de algo que a gente queria. Como é difícil o negar-se. Mas, num ato de bondade, se eu não colocar a premissa da renúncia, eu não ajo com bondade. O amor, como Jesus ensinou, também garante a confiança fraternal. Confiança é a segurança em relação ao outro. Quem é que você confia incondicionalmente? Em quem você confia incondicionalmente? Pense. Encontrei alguma pessoa. Vixe. Agora pense o contrário. Você é confiável para quantos? Não é difícil, gente? É doído, não é mole. Pensar em amor é lindo. Amar como Jesus amou não é mole. Não é mole. Se a gente não parar, pensar e ficar refletindo em cima daquilo, mas não aquela reflexão assim, né? Entendi. Não, é aquela reflexão que impulsiona uma ação. É aquela reflexão que mobiliza em você o desejo e a convicção de mudança. Porque se a gente pensar
Nossa, é tão bom quando eu confio em alguém, mas eu não tenho sido muito confiável para os meus, porque eu vivo correndo, nervoso, atrasado e estressado. Então, sempre que alguém quer falar comigo, me encontra assim. Então, eu não ando confiável, não sou confiável para os meus. Me dói e me mobiliza profundamente, intimamente, um desejo de ser confiável. Para ser confiável, eu preciso abrandar em mim. Eu preciso transformar em mim as respostas comportamentais que eu tenho entregado às pessoas. Porque aquilo que eu quero receber, nos moldes que Jesus nos ensinou, é primeiro dar. Na regra áurea, não. Você pode só batalhar para ser amado, mas nos moldes que Jesus ensinou, é ame, mesmo que você não seja amada. Jesus estava falando isso e estava partindo o pão e entregando para o Judas, que sairia e o entregaria. Então ame, mesmo que o outro não te ame da mesma forma. E a certeza de entendimento recíproco. Já imaginaram se a gente conseguisse estabelecer alianças firmes com os familiares, com os filhos, com os colegas de trabalho, com os amigos? Aliança firme, porque o entendimento recíproco reina nesta relação. Entendimento recíproco é assim: você me fala uma coisa e eu não concordo, eu penso de outra forma, mas eu te devolvo respeito, eu te devolvo amizade, eu te devolvo compreensão pelo seu ponto de vista. O meu é outro. Mas olha como exige um esforço. Porque qual que é a ideia natural? Eu não concordo? Eu discordo. No ato. No ato, não é, Jair? Não é assim, Luci. Não. Quando não, ainda falo, você está errada. Mas aí não é uma aliança. Não é o que o Emmanuel está chamando de entendimento recíproco. É entendimento que vai e volta. É entendimento dos dois lados. Para haver uma aliança, a gente tem que pensar além. Porque se eu quiser provar o meu ponto de vista, eu vou partir para cima, vou discordar e vou mostrar até ou ela cede ou a gente briga e acaba a conversa. Que é geralmente o que a gente faz, né? Bom de fazer isso é com o marido, com a esposa. A gente briga até provar que tem razão. E quando não prova, fica uma semana de mal. Eu tenho uma amiga que fala assim: Carla, se eu não concordo com meu marido, você acredita que ele fica de bico uma semana? Eu falo, não acredito. Mas eu acredito, sim. Acredito que a gente vive na regra áurea. A gente está aqui ainda, para trás de quando Cristo veio. Agora, a reciprocidade de entendimento exige um esforço além. Vou renunciar.
Deixa para lá, que eu penso diferente. Deixa para lá. Mais vale o amor que a gente vai criar aqui do que ficar provando para ela o meu ponto de vista. Ela quer saber? Ela tem o dela. Então eu vou olhar para ela e encontrar nela, sabe aquilo que a gente encontra no olhar das pessoas? Lá no fundo, encontrar nela o afeto, o carinho, a amizade. E vou falar, é isso que você pensa? Entendi. Ok. Não estou concordando. Só estou aliançando. Só estou alinhando em reciprocidade de entendimento. Vocês já conversaram com alguém que discorda de tudo que você fala? Não é muito desagradável? Você já parou para pensar se você faz isso? Você já parou para pensar se você é o sabidão da conversa? É isso. Não cria reciprocidade de entendimento. Não reina o amor. Fala, mas você não gosta da pessoa? Adoro, minha amiga. Então você está na regra áurea. Tem amor, mas não tem demonstração. Um amor egoísta. Um amor só voltado para você mesmo. Parece simples. Não, não parece simples. É complicado desde o parecer, né? Mas não dá para fazer, gente. Se a gente atinar com aquelas sutilezas do dia a dia. Com aqueles detalhes do nosso dia. O Emmanuel, na introdução desse livrinho, Caminho, Verdade e Vida, ele tem uma frase assim, não existe, deixa eu ver se eu acho, não existe, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Porque assim, a gente fala assim, eu vou fazer caridade. Então eu vou lá visitar o lar e vou agradar os velhinhos. Aí naquela hora eu sou toda solícita, sou toda bondosa. Naquela hora eu me entrego, eu agrado, eu não discuto, eu dou razão para a pessoa. O que ela falar eu concordo, né? Eu tenho todo aquele jeito, aquela habilidade para envolvê-la com carinho. Aí eu volto para casa. Acabou a caridade. Agora eu volto para casa. Agora aqui é o meu normal, aqui é o que eu sou mesmo. Aqui é o meu ponto de vista, aqui é o que eu penso, é o que eu acho. Aí vem o Emmanuel e fala assim, toda a terra é o seu altar de oração e campo de trabalho. Não importa onde você estiver. Lembre-se que você está seguindo um modelo. Você veio neste mundo para exercitar um modelo que só amou. Só amou. Só nos amou. Então, exercitar este modelo não tem barreira, não tem parede que divide. Aqui eu sou de um jeito, ali eu sou de outro. Não pode ter. Não deve ter. Mas tem. Tem, tanto tem, que a ciência do comportamento fala em máscaras. A gente adota uma postura de acordo com o ambiente que a gente se encontra. Cada ambiente, eu sou de um jeito. É exatamente o contrário do que o Emmanuel fala.
nos moldes do amor como Jesus amou. Então, para vencer estas máscaras, como é que faz? É só nascer de novo. Não é. Porque a gente nasce de novo e repete tudo igual. Por causa do automatismo do comportamento. Por causa das suas tendências não vencidas. Para vencer máscaras, é imperativo que você as descubra. É você, e apenas você, quem vai derrubá-las. Derrubá-las, porque a gente se apoia em máscaras por necessidade emocional. Então a gente busca em máscaras, busca em determinados comportamentos um apoio emocional. Se a gente se apoiar, se nós nos apoiarmos no modelo maior, a gente já está sustentado. Que é o que os livros espíritas têm tratado. É a psicologia espiritual. A gente entende o comportamento, entende a emoção, entende a necessidade, muitas vezes patológica, né? Aquela necessidade neurótica de se apoiar em determinados moldes de comportamento, mas precisa vencê-los. Porque senão você vai desencarnar, vai chegar lá do outro lado e vai falar, repetir tudo de novo. Vou entrar na fila outra vez. E corre entrar na fila. E vai repetir de novo. Sabe por quê? Quem aqui lembra quantas vezes já entrou nessa fila? A gente não lembra. Mas já pode ser a 5ª vez que a gente está falando. Vou mudar. Vou agir melhor. Vou estar mais atento nas pessoas à minha volta. Porque as pessoas à minha volta desmascaram o que eu sou. Muitas vezes eu me sinto ameaçado, me sinto irritado, me sinto infeliz, porque elas estão desmascarando o que está dentro de mim. E não tem outra solução. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro, olhe no seu íntimo. E descubra qual a missão da sua vida. O que é que você veio curar nesta existência? Porque são as doenças do espírito, são as chagas da alma. O que é que você veio curar? É tua missão. E foi colocado um monte de gente à sua volta, familiares, amigos, religião. Foi colocado um monte de gente à sua volta, profissionais, para te ajudar nessa luta. Para travar esta batalha. Então, não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. Nós caminhamos para a evolução. E a evolução nos impele ao amor. Que nem aquele versinho daquele espírito, não procure ser amado. Ame e abençoe por dever. Mantenha a sinceridade e deixe a vida correr. Esse versinho é a cara do meu pai. Cara dele, não é? Escuto ele desde que eu sou pequena.
Porque assim, a gente não procura amar, a gente procura só receber. Não procure ser amado. Entrega. Porque isso é amar como Jesus. Isso não é ser perfeito, não. Isso é só ser esforçado. Vamos fechar aqui que eu tenho um outro negócio ali para ler. Esse é o novo mandamento que estabeleceu a intimidade legítima entre os que se entregaram ao Cristo. Significando que, em seus ambientes de trabalho, há quem se sacrifique e quem compreenda o sacrifício. Quem ame e se sinta amado. Quem faz o bem e quem saiba agradecer. Mas a pergunta é, onde você está? Na entrega ou na exigência? Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala as manifestações dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Nos lares onde não existe essa troca, esse interesse em servir mais do que ser servido, o amor entrou, com certeza. O seu intelecto trabalha no amor. E o seu coração? É o que ele está falando. Os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário dos corações. Aí, eu queria uma história importante, uma história significativa que nos fechasse dentro dessa possibilidade de transformação. Porque senão a transformação fica hipotética, né? A gente não alcança. Ai, é muito lindo. Admiro quem faz. Não é para admirar, é para fazer. É para arregaçar a manga e imitar. Aí, eu tenho uma história, neste livro, capítulo 11, que é o Sermão do Monte. Jesus, Jesus era bastante assediado, né, naquela época. E os seus discípulos também. Então, Jesus tinha saído com o André para um canto e chegaram 3 aleijados na casa do Levi. E aí o Levi olhou para eles e falou, né, pois não? Aí eles falaram assim, olha, a gente quer trabalhar com Jesus. A gente quer contribuir com a Boa Nova. Nós ouvimos as preleções do mestre e nós queremos trabalhar junto. Aí o Levi virou para eles, olhou para eles assim e falou assim, eu conheço vocês. E sei que vocês não têm condições de trabalhar para Jesus. Aí eles assustaram, né? Diante de tanta sinceridade. Aí ele virou para um e falou assim, você é aleijado. O que você quer fazer como aleijado? Como que você quer trabalhar para Jesus? Você
Nem a tua família te aguenta. Nem a tua família te pôs para fora de casa, porque nem ela te aguenta. E o outro é perturbado, é desequilibrado, tem ideias desconexas. Como é que vocês querem trabalhar para Jesus? Não tem jeito, não. Aí os três saíram cabisbaixo, sentidos, mas deram razão. Falaram a verdade, né? O que a gente pode fazer? É ruim quando alguém nos convence da nossa fraqueza, né? Muitas pessoas nos convencem da nossa fraqueza. Isso não é ruim, não. Isso é péssimo. Isso tem que ser evitado. Se alguém tentar te convencer sobre a sua menosvalia, rejeite com ênfase. Não precisa brigar, não. Rejeite intimamente, com ênfase. Rejeite com força, não aceite. Vai falar aqui por quê. Aí os três saíram e o Levi continuou ali. Dali a pouquinho Jesus chegou com André. E Levi se achando assim, né? Falando, bom, não fiz nada de errado, estou certo. Até porque o costume social da época era esse. Lembram que as pessoas que não serviam para nada eram excluídas, eram discriminadas? Então, eles estavam completamente fora mesmo. Ele não tinha feito nada errado. Aí Jesus chegou e ele contou. Falou, mestre, você acredita? Vieram aqui três. Um perturbado, um que foi expulso de casa e o outro aleijado. E queriam trabalhar contigo. Queriam trabalhar pela sua causa de amor. Que absurdo. Se fosse você, o que você faria? Eu sei o que eu faria. Eu dava um pulo para trás e falava, você está doido? Jesus, sabe o que ele fez? Porque Jesus não critica, né? Jesus não recrimina. Ele olhou com uma bondade, com aquele carinho para o Levi, com aquela compreensão máxima que transborda assim. E falou assim, no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? O diálogo continua, mas nós vamos parar aqui. Gente, duas conotações nesse parágrafo. Tem hora que nós somos os vencedores do mundo e tratamos com força e superioridade os vencidos do mundo.
Tem hora que nós somos os vencidos do mundo. E nos sentimos humilhados. Então, nós oscilamos entre as duas posições. E essa é a prova da nossa vida. Essas são as provações que denotam onde está o nosso sentimento. Quando você está por cima, o que é que você faz com os fracos? E quando você está por baixo, como é que você reage? Jesus veio para nós, porque é neste momento onde estamos sofridos, onde estamos oprimidos, é que a gente consegue senti-lo com mais intensidade. É nessa hora que o infeliz, o constrito, ouve mais alto a voz de Deus. Porque a gente caiu no mundo, então a gente elevou. Foi em busca. Se a gente não revolta essa hora, a gente consegue incorporar um grande aprendizado. Mas tem uma condição: se não revolta. Porque se você revolta nessa hora, o aprendizado foi por água. A revolta, ela anula o amor. A revolta anula o aprendizado. E caído, oprimido, é a hora onde a gente, mas assim, sem revolta, oprimido e com a tranquila coragem, é a hora onde a gente incorpora novos comportamentos. É a hora onde a gente vence os reflexos da inferioridade. Porque é um reflexo, é rápido. O movimento de revolta é cair, já estou xingando, levanto já xingando. Então, não xingue, controle, interiorize e reflita. Todo mundo cai. Todo mundo cai. Tem hora que você está caído. E precisa aprender isso. Porque você não caiu à toa. E tem hora que vai ter gente caída do seu lado. Que também é uma rica oportunidade de sedimentar valores. Porque, e quando cai do nosso lado alguém que a gente não gosta? Um colega de trabalho teve um problema lá e ficou feio na fita. A gente vai lá e faz, yes! Reprovou na prova. Reprovou. Tem amor no intelecto, mas não tem amor no coração. Aí Levi, Jesus bate um papinho com Levi aqui. E Levi fica bastante surpreendido. Bastante, porque houve uma quebra de paradigma social. A sociedade agia de uma forma. Jesus veio e coloca de outra. Quebra de paradigma isso. E o Levi, vendo a profundidade, vendo o sentido
do amor maior, falou, é isso. É isso. No final da tarde, eles se dirigiram ao monte e Jesus proferiu o sermão das bem-aventuranças. E estavam lá os três. Estavam lá, esses três, vencidos do mundo. E Mateus foi lá e convidou-os, não apenas abraçou, foi lá, deu um abraço em cada um. Humberto de Campos não relata se ele pediu desculpa, mas ele foi lá e abraçou cada um e convidou todos os estrupiados ali para irem na sua casa, que ele faria um jantar no dia seguinte. Fez uma festa. E encheu a mesa, pão, peixe, vinho, encheu ali, né? E alimentou o pessoal tudo ali. Aí, Jesus virou para ele e falou assim, Levi, meu coração se rejubila contigo, porque são também bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Quer dizer, Levi, estou feliz para burro com você, porque você fazia de uma forma e ao aprender, você modificou. Você modificou a forma de fazer. Porque a gente podia falar assim, ele podia falar assim, mas eu vivi assim a vida inteira, é assim que eu penso, é assim que eu estou acostumado, é difícil, né? Dando essas desculpas que a gente dá quando não consegue fazer alguma coisa, quando não faz alguma coisa. Mas ele não, ele na mesma hora, ele aderiu e transformou. E é onde Jesus finaliza o capítulo falando, bem-aventurado, aquele que ouve e compreende. Porque ouvir, a gente pode, é aquilo que a gente estava falando no começo, a gente pode conhecer toda a verdade, todo o evangelho, e ainda viver preso em máscaras, ainda viver infeliz, ainda a cada tombo se arrebentar, ainda diante das dificuldades que a gente enfrenta na vida, que são naturais, com marido, com filho, com pais, com irmãos, com colegas de trabalho. A gente não sabe o que fazer. Então, põe os pés pelas mãos, age mal, briga, ou então interioriza revolta, amargura, entristece. Ou então, nas lutas, a gente sabe o que fazer, mas se dá por vencido. Diz que não consegue. O que é ainda pior. Então assim, ouviu, conhece, mas aderiu, está praticando, interiorizou conceitos novos que te levam a uma renovação das ações. Essa é a nossa missão. É a missão de cada um de nós. Vencer a si mesmo. Cada um de nós tem uma missão, de acordo com a pergunta número 115 do livro dos Espíritos. A sua missão é vencer a você mesmo. Não ao outro. Não braço de ferro. Caros, é isso. Este é o assunto que queria refletir com vocês. Que possamos sair daqui essa noite mais fortalecido nos preceitos nobres que já carregamos.
mas que muitas vezes não estão tendo vazão no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque o automatismo inferior predomina. Que possamos, meu Jesus, que consigamos nos vencer nesta luta e que formulemos novas ações, novas formas de lidar com todas as pessoas a quem nos relacionamos. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, por essa casa que nos acolhe. Obrigado, Jesus, pelo teu evangelho esclarecedor. Obrigado, Jesus, pelas pessoas que dividem comigo a sua existência. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Foi você. Nós queremos convidar a todos para o nosso momento de reflexão, em comunhão com o nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor Jesus, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Mestre amigo, abençoe a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, a todos os nossos entes queridos que estão em nossos lares, no nosso trabalho, em todos os lugares. Queremos nos comprometer a sermos mais pacientes e compreensivos, mais apaziguadores e otimistas. Queremos caminhar contigo, Mestre, nessa seara de luz, de entendimento, de fraternidade. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que assim seja.